À espreita nas sombras da nossa sociedade, existe um grupo que tem intenções sinistras para a Terra. Eles vêm de um mundo diferente e dizem que interferiram na existência da humanidade, talvez até alterando o código genético de nossos ancestrais. Esses seres misteriosos estão ligados a quase todas as teorias da conspiração que você já ouviu falar. E há rumores de que se infiltraram em nossas sociedades nos níveis mais altos de negócios e governo. Mas quem são eles e de onde eles vêm? Reptilianos são uma suposta espécie alienígena que veio para a Terra durante o tempo dos antigos sumérios. Na verdade, muito do que sabemos sobre eles está documentado em escritos sumérios. O que sabemos é que em algum momento durante o reinado sumério, os Anuna, que se traduzem deuses, vieram do céu e se estabeleceram na Terra. Esses deuses foram então referidos como Anunnaki, deuses que vivem na Terra. Muitas pessoas associam os reptilianos com a estranha chegada dos Anuna por causa do súbito surgimento da adoração dos répteis, depois que os Anunnaki foram colonizados. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Existem vários argumentos que afirmam que os escritos sumérios não são evidências suficientes para vincular os reptilianos a esses estranhos Anunnaki. O que não pode ser negado, no entanto, são as muitas teorias reptilianas que surgiram como resultado dos escritos sumérios. Existem duas teorias sobre a origem dos reptilianos. Alguns acreditam que os reptilianos evoluíram na Terra há milhões de anos, até que pudessem se aventurar no espaço. Seu reaparecimento durante a Era dos Sumérios foi simplesmente uma decisão de retornar à Terra, não a aquisição de um novo mundo. Outros acreditam que os reptilianos vieram até nós da constelação de Draco e depois viajaram pela galáxia antes de descobrirem a Terra. Eles então assimilaram o governo da Terra e ajudaram a impulsionar o mundo antigo para uma era de iluminismo. Alguns desses reptilianos procriaram com humanos e criaram descendentes mestiços que são supostamente responsáveis por feitos como as antigas pirâmides do Egito. Os teóricos nos diriam que os reptilianos são uma espécie humanoide que parece ser humana dos pés ao pescoço, mas tem um rosto que lembra um réptil. Eles tendem a ser muito mais altos que o ser humano médio, pelo menos durante esse período, e têm conhecimento que, acredita-se, ajudou a moldar o mundo antigo. De fato, alguns teóricos afirmam que eles foram responsáveis por ajudar a criar as principais religiões que surgiram no Oriente Médio: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, o que essas estranhas criaturas querem? Supostamente escravizar a raça humana. E realmente, que melhor grupo poderia haver para culpar todas as conspirações do mundo do que os primeiros colonos alienígenas a fazer contato com nossos ancestrais? Existem muitas variações diferentes de como esses reptilianos podem ter decidido escravizar a raça humana. De acordo com alguns teóricos, os Anunnaki conseguiram isso modificando geneticamente o DNA dos primatas para torná-los servos mais adequados. Outros argumentam que os reptilianos simplesmente modificaram um pequeno segmento do DNA humano para tornar nossos antepassados mais submissos. Existem algumas variações dessa teoria que afirmam que os humanos podem usar apenas uma pequena parte de sua capacidade cerebral por causa de como os reptilianos alteraram nossa estrutura cerebral. Muitos que acreditam nessa teoria apontam para os genes dos répteis, que podem ser encontrados em nossos cérebros e são responsáveis por grande parte de nossa atividade cerebral. De acordo com os escritos sumérios, essa suposta trama foi frustrada por um personagem chamado Enki, um deus que veio à Terra de um lugar diferente dos Anunnaki. Ele libertou certos humanos da escravidão contando-lhes um segredo, embora não tenhamos mais certeza de qual seja esse segredo. Aparentemente, as táticas de Enki não deram certo a longo prazo, porque muitos acreditam que os reptilianos ainda estão vivos e bem. Na verdade, há alguns que acreditam que os reptilianos compreendem a maioria dos governos e empresas do mundo. A crença mais popular entre todos os teóricos reptilianos é que esse estranho grupo alienígena espera unir os países do mundo com uma nova ordem mundial que lhes dará o controle completo de nossas sociedades de uma vez por todas.
Não surpreendentemente, existem relativamente poucas descrições sobre como os reptilianos realmente se parecem. Existem supostamente pelo menos duas ordens de reptilianos, os draconianos alados e os reptoides. Os draconianos são uma espécie de réptil albino com asas. Eles são os mais altos na hierarquia reptiliana. Os reptoides são os próximos na hierarquia. Eles não têm asas e têm pele escamosa que tem uma espécie de tonalidade acastanhada. Os reptoides compreendem os soldados e cientistas dos reptilianos. Esses reptilianos podem variar de 5 a 12 pés de altura. Os draconianos tendem a ser mais altos que os reptilianos e têm pele escamosa, olhos de réptil e são extraordinariamente fortes. Eles não usam uma concha humana para se misturar à sociedade, mas usam vibrações para alterar a maneira como são percebidos pelos humanos. Também existem supostamente híbridos que existem em forma humana que não sabem que são reptilianos. Esses híbridos são controlados pelos reptilianos existentes na 4ª dimensão e são usados para promover a nova ordem mundial. Esses híbridos existiram como alguns dos maiores líderes do mundo e realizaram alguns dos atos mais incríveis e aterrorizantes da história. Então, como você identifica esses reptilianos e híbridos? A maioria dos crentes dirá que a maneira mais comum de capturar um réptil em ação é observar o que a maioria das pessoas simplesmente vê como falhas na câmera. A maioria dos reptilianos será caucasiana ou terá pele clara. Eles também tendem a ter olhos verdes, castanhos ou azuis, que às vezes podem mudar de cor. Muitos reptilianos têm algum tipo de cicatriz ou outra característica definidora em seus rostos para destacá-los. Os teóricos acreditam que isso pode ser uma tentativa de encobrir a aspereza de sua pele. Para pegar um reptiliano, monitore sua aparência em fotos e vídeos. Os crentes afirmam que você pode facilmente identificar a diferença entre um humano e um híbrido reptiliano ou reptiliano, observando várias pistas importantes. Um dos mais populares é o aparecimento de olhos vermelhos nas imagens. Isso é bastante comum para a maioria das pessoas que tiram fotos com uma câmera de baixa qualidade, mas supostamente acontecerá com frequência se você encontrar um reptiliano. Às vezes também há mudanças na aparência dos olhos dos reptilianos quando eles estão sendo filmados. Outras mudanças incluem pele escamosa sutil e leves tonalidades verde-azuladas na pele. Os reptilianos e seus parentes híbridos geralmente não têm empatia ou, no mínimo, têm extrema dificuldade em tentar sentir ou expressar emoções. Eles normalmente não simpatizam com os problemas e o sofrimento das pessoas ao seu redor. Eles também tendem a ter uma necessidade de poder que os impulsiona. Reptilianos também são extremamente inteligentes. Eles têm uma profunda sede de conhecimento que os move, especialmente quando se trata de espaço e ciência. Muitos crentes também afirmam que os reptilianos estão constantemente trabalhando para criar caos e destruição no mundo ao nosso redor. Isso geralmente é acompanhado pela alegação de que os reptilianos se alimentam de energia negativa e é necessário que eles sustentem seu modo de vida. Outros simplesmente acreditam que os reptilianos desejam o controle e farão qualquer coisa para manter seu controle sobre a sociedade. Entre todas as teorias da conspiração de OVNIs que existem no mundo hoje, poucas são tão reconhecíveis quanto a suposta descoberta de Paul Benevitz, de uma base subterrânea de OVNIs localizada em Dulce, Novo México. Paul Benevitz começou como um físico altamente respeitado, que apareceu em projetos secretos conduzidos pela Força Aérea e pela NSA na base aérea de Kirtland, no Novo México. Ele acreditava que esses projetos estavam de alguma forma relacionados a mutilações de gado e histórias de abdução por alienígenas locais que eram comuns na área. Suas investigações o levaram à cidade de Dulce. Existe uma base que opera em Dulce que dizem servir como base de operações para um grupo de extraterrestres hostis que usam o 7º nível da base para conduzir experimentos de engenharia genética. Esses extraterrestres são comumente identificados como reptilianos. Benevitz levou suas reivindicações à comunidade OVNI, onde rapidamente se espalharam e foram aceitas por muitos crentes. No entanto, há também aqueles que não aceitam suas afirmações como verdade por causa de sua rápida queda na loucura, admitindo interferência com militares e agentes governamentais de desinformação. Apesar disso, ainda há muitos que acreditam nas teorias de Benevitz até hoje. De fato, um ex-oficial de segurança da base de Dulce, Thomas Castello, confirmou que a base tem 7 níveis.
Segundo Costello, o sétimo nível é composto por cavernas naturais que ele acredita terem sido frequentadas por várias raças extraterrestres no passado. Quando se trata dos reptilianos, a maioria das teorias de hoje vem do agora infame David Icke. Icke era originalmente um jogador de futebol profissional, mas teve que se aposentar mais cedo devido à artrite. Por um tempo, ele se contentou em servir como locutor esportivo e representante do Partido Verde, mas logo enlouqueceu quando um médium lhe disse que ele tinha um propósito especial na Terra e logo receberia mensagens do mundo espiritual. Icke logo quis ser conhecido como filho da divindade e estava convencido de que o mundo estava sendo governado por um grupo chamado Fraternidade Babilônica, reptilianos que usavam a metamorfose para se permitirem se misturar à sociedade como figuras e líderes proeminentes. O objetivo desta irmandade é criar uma nova ordem mundial que lhes dará controle total sobre o mundo livre. Muitos que acreditam nos reptilianos hoje tiveram suas opiniões fortemente impactadas por Icke e seus ensinamentos. Há quem discuta os métodos de Icke. Alguns acreditam que ele é simplesmente um conspirador enlouquecido, enquanto outros acreditam que suas teorias são simplesmente um incentivo para não intelectuais questionarem o estado do mundo hoje e uma lente para ajudá-los a examinar os eventos mais de perto. Independentemente de quais sejam os objetivos de Icke e qual seja seu estado de sanidade, ele é e sempre será uma das vozes pioneiras na conspiração reptiliana. Por último, mas não menos importante, não podemos esquecer o famoso relato de Herbert Schirmer sobre o encontro com um OVNI na beira da estrada em Ashland, Nebraska. A princípio, tudo o que Schirmer conseguia lembrar era de seu encontro com uma estranha nave pairando sobre a beira da estrada. Mais tarde, porém, ele concordou em se submeter à hipnose para recuperar memórias ocultas que haviam sido perdidas. Ele se lembra de ter sido escoltado para a espaçonave e interagir com seres que se pareciam com humanos, mas estavam vestidos com um uniforme branco acinzentado, com a imagem de uma serpente alada no peito. Os teóricos da conspiração em todos os lugares foram rápidos em vincular o relato aos reptilianos e explicaram a aparência humana das entidades como sendo devido às habilidades de mudança de forma dos reptilianos. Ao longo do tempo, houve inúmeras figuras religiosas e mitológicas que se assemelham aos reptilianos. A maioria desses supostos reptilianos são simplesmente parte do folclore que foi transmitido por culturas antigas, mas algumas dessas criaturas são estudadas em criptozoologia. Segundo a lenda, o primeiro rei de Atenas era parte homem e parte serpente. Sua cintura para cima tinha a forma de um homem, e sua metade inferior foi descrita como uma serpente ou um rabo de peixe. Cecropes I era famoso entre os atenienses, e dizem que lhes deu uma abundância de conhecimento. Disse que ele ensinou os atenienses a se casar em vez de se associar aleatoriamente para casos curtos. Ele também é acreditado por ensinar seu povo a ler, escrever e enterrar seus mortos usando cerimônias. A lenda também conta que foi Cecropes quem decidiu que Atenas seria a deusa padroeira de Atenas. Ecdna é um réptil da mitologia grega e é considerada a mãe de todos os monstros. Da cintura para cima era uma ninfa irresistível, e da cintura para baixo era uma serpente temerosa. Seu parceiro é o infame Tifon. Juntos, eles criaram alguns dos monstros mais temidos da mitologia grega. Ecdna é imortal e não envelhece, mas não é como os outros deuses e deusas. Ela também come a carne crua de seres humanos, o que faz com que alguns se perguntem se seu corpo de cobra terminava na cabeça de uma serpente. A literatura grega está cheia de contos que falam das górgonas, 3 irmãs que tinham cobras venenosas em vez de cabelo. Essas irmãs aterrorizantes eram conhecidas por serem capazes de transformar uma pessoa em pedra se fizessem contato visual e causavam destruição em qualquer lugar que fossem. A mais famosa das górgonas foi a Medusa, uma reptiliana que foi morta por Perseu porque não era imortal como suas irmãs. Muitos que tentam lançar luz sobre a introdução dos reptilianos como um tema de conspiração comum, frequentemente apontam para Robert E. Howard. Foi o trabalho de Howard, Shadow Kingdom, que introduziu pela primeira vez a ideia de homem-serpente na literatura como governantes de uma sociedade secreta que controlava o mundo. Este livro incorporou a ideia de que os reptilianos poderiam ter prosperado nos mundos perdidos da Atlântida e da Lemúria e foram responsáveis pelas grandes tecnologias dos mundos antigos. Na verdade, muitas das teorias de David Icke vêm da literatura de Howard ou de autores que foram inspirados por Howard.
Outros simplesmente apontam para os escritos sumérios como a causa da histeria reptiliana. É inegável que esses escritos são uma fonte de inspiração para muitos, incluindo Howard, e há muitos mitólogos que acreditam que os escritos contêm alguma verdade, por menor que seja. Há também aqueles que simplesmente veem os muitos reptilianos que aparecem na história como hipérboles ou criaturas imaginadas para explicar o mundo de uma forma que fazia sentido para nossos ancestrais. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, já deixa o seu like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Se tiver algum outro tema mitológico que você gostaria de ver por aqui no canal, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!